Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. No vídeo de hoje eu quero falar sobre militância cultural. E, na verdade, eu quero falar sobre esse assunto por um motivo até triste, né? Eu quero fazer uma homenagem a uma grande militante da cultura aqui da cidade de Guarulhos, uma companheira de luta aguerrida, que infelizmente faleceu anteontem e deixou uma tristeza muito grande e vai fazer uma falta muito grande para todas e para todos nós, né? Que é a Marina Pinto, uma artista multimeios, né? Como ela mesma se denominava, fotógrafa, desenhista, enfim, escrevia, mas era também, além de uma grande artista, uma militante aguerrida da cultura. Foi presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, participou do Conselho várias vezes, tanto do Conselho Municipal de Política Cultural como do Conselho Gestor do Funcultura, e chegou a ser presidente do Conselho Municipal de Política Cultural justamente no momento em que ela, junto com várias companheiras e vários companheiros, conseguiram concretizar a implantação do Plano Municipal de Cultura de Guarulhos. Então, assim, é em homenagem à Marina que eu quero levantar uma reflexão sobre militância. Sobre militância de modo geral e sobre militância cultural, né? Por que eu falo militância de modo geral? Porque a gente está vivendo um momento, principalmente nas redes sociais, mas não só nas redes sociais, isso também acontece fora. Só que fora das redes sociais acontece com menor intensidade. Mas nas redes sociais acontece muito. É aquilo que a gente pode chamar de um militante de todas as coisas, né? A pessoa se diz militante de tudo. Tá lá uma discussão sobre geopolítica, a pessoa tá lá se colocando como militante, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, é machismo, é racismo, sobre todas as coisas. Então, assim, o militante de todas as causas. E aí eu quero levantar uma reflexão e dividir a história em três partes. E por que em três partes? Eu podia dividir em quatro, tá? Mas uma das partes eu não vou nem levar em consideração. Então vamos lá. Eu posso falar sobre um assunto que eu não entendo. Essa seria a primeira parte que eu vou descartar, tá? Mas eu quero explicar por que eu vou descartar. Se eu falo sobre um assunto que eu não entendo absolutamente nada, a chance de eu falar besteira, de falar bobagem é muito grande. Então eu não posso nem dizer, vou dar a minha opinião, porque assim, mesmo que seja para dar opinião, eu tenho que ter um mínimo de base. Então, por exemplo, se eu resolver falar sobre genoma, genoma é um assunto que eu não tenho não tenho conhecimento nenhum sobre isso, né? É uma área de conhecimento que passa longe de mim. Então a chance de eu falar uma bobagem sobre genoma é muito grande, porque eu não entendo nada. Então eu não entendo nem o suficiente para dar uma opinião. Então vamos deixar de lado falar bobagem, vamos dividir a história em três partes, em três aspectos. Primeiro quando eu tenho um conhecimento sobre um assunto, um determinado conhecimento sobre o assunto, que me permita emitir uma opinião, mas eu não tenho um conhecimento profundo sobre ele. Então eu emito uma opinião. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um conhecimento razoável sobre geopolítica. O conhecimento que eu tenho sobre geopolítica me permite opinar, me permite tomar um posicionamento sobre, por exemplo, o papel dos Estados Unidos nas invasões dos países, nas guerras do Afeganistão, da Ucrânia, enfim, nas mais diversas guerras, o medo que se tem do crescimento e econômico da China, por exemplo, e tal. Então, assim, são questões que eu tenho um conhecimento básico e que eu consigo emitir uma opinião. Mas é só isso, eu não consigo passar disso. Eu não consigo fazer além de emitir uma opinião. O segundo aspecto é quando eu falo de um assunto que eu tenho um conhecimento mais profundo. Aí eu não emito só uma opinião, aí eu crio uma argumentação. Então, por exemplo, eu tenho conhecimento sobre
arte, cultura, educação, que são as áreas que eu pesquiso, que eu estudo, que eu leio e que eu atuo, né? Eu atuo nelas. Então, eu vou para além da minha opinião. Então, quando eu falo uma coisa sobre cultura, sobre arte, eu não estou dando só a minha opinião, eu estou fundamentando a argumentação a partir de leituras que eu fiz, a partir de autores que eu conheço, a partir de debates que eu já participei, de eventos, de congressos, de coisas que eu já escrevi sobre, porque essa é a minha área de reflexão, é a minha área de estudo, é a minha área de atuação. E para além disso existe a militância. Quando eu pego toda essa fundamentação, esse estudo, essa ação, e transformo em algum tipo de ação prática, né? Então eu digo, eu milito na área da cultura e na área da educação, porque eu faço coisas nessa área. Além de estudar sobre isso, além de pesquisar sobre isso, além de refletir sobre isso, eu tenho ações concretas nessas áreas, né? Então eu trabalho com educação, eu trabalho com cultura, eu participo de movimentos culturais, eu participo de conselhos, eu tenho uma ação política dentro da área da cultura e da área da educação. Então eu sou um militante dessa área. Só que ser militante exige tempo, exige disponibilidade, exige disposição, exige você ter algumas características, estar aberto ao contraditório, saber debater e criar ações. Então veja, eu não quero, por mais que eu sinta vontade muitas vezes, por exemplo, ou às vezes até já tenha participado, por exemplo, de manifestações político-partidárias, manifestações contra racismo, contra machismo, essas coisas, eu não sou um militante dessas causas, né? Eu não sou um militante dessas causas porque eu não estudo isso e porque eu não ajo sobre isso, né? Eu não ajo sobre essas coisas. Às vezes você acaba estudando uma coisa ou outra como tema transversal, porque as áreas do conhecimento se entrelaçam, né? Então, por exemplo, eu estudei cultura afro-brasileira, cultura africana, tal, por conta de uma das pesquisas que eu estava desenvolvendo, mas é um tema transversal. Isso não me transforma num militante contra o racismo, né? Porque não dá para a gente ser militante de todas as causas. A gente não tem tempo para isso, a gente não tem disposição para isso, disposição que eu digo física, né? E por que eu resolvi levantar essa reflexão nesse vídeo em homenagem à Marina? Porque é isso, a Marina era uma militante da cultura, né? Nós dois tínhamos idade muito parecidas, ela era 2 anos mais nova do que eu, e nós começamos a militar mais ou menos na mesma época. E o curioso é que a gente começou a militar em espaços diferentes, né? A gente não se conhecia no começo das nossas militâncias lá na década de 90, final da década de 80, começo da década de 90, né? A gente militava em espaços diferentes. E no decorrer do tempo a gente foi se encontrando, né, ao ponto de a gente passar a militar nos mesmos espaços, nos conselhos, nos debates, nos espaços de debate, de ação, de reflexão, enfim. E foi muito bom, porque realmente era uma pessoa de uma ética muito grande, de uma coerência muito grande e de uma ação muito efetiva, tá? Então eu queria aproveitar essa homenagem que eu queria fazer à Marina, porque eu acho que é importante, né? Eu que sou de Guarulhos, a gente que é de Guarulhos, é importante a gente fazer essa homenagem à Marina Pinto, que era realmente uma figura das mais importantes da cultura da cidade. Mas, ao mesmo tempo, levantar um pouco essa reflexão sobre essa coisa de a gente ser militante de todas as causas, de a gente querer militar em todos os espaços, porque isso é problemático para quem milita de verdade naqueles espaços, né? Então, eu queria saber o que cada uma de vocês, o que cada um de vocês pensa disso. Deixem aí nos comentários se vocês concordam, se vocês discordam. Enfim, se quiserem deixar nos comentários aí uma homenagem à Marina, quem é de Guarulhos e conhecia a Marina, deixe aí a sua homenagem, porque a Marina merece essas homenagens. E mais uma vez eu peço a todas e todos que se inscrevam no canal. Se já se inscreveram no canal, convidem as pessoas a se inscreverem no canal para a gente aumentar o nosso número de inscritos. Visitem nosso blog, nossas redes sociais
E quem puder e quiser, colabora com a nossa campanha do Apoia-se, que vai ajudar muito na elaboração e no desenvolvimento de vários projetos que a gente tem na cabeça para melhorar cada vez mais esse trabalho que a gente faz com muito cuidado e com muito carinho para todas e todos vocês. Tá bom? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.